Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Nunes Wolfenbittel e vamos conversar sobre aromaterapia, óleos essenciais, óleos vegetais hidrolatos. Eu sou bacharel em Química, sou especialista em toxicologia e especialista em óleos essenciais. Fiz meu doutorado e pós-doutorado, uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. Fui a coordenadora do primeiro mapa de evidências da efetividade clínica da aromaterapia. Sou autora do livro Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia. Então, vamos conversar sobre o que é aromaterapia, o que são óleos essenciais, afinal, são óleos graxos, o que é este universo que vem estando em voga, que vem estando nas mídias tão intensamente. Vamos lá. Aromaterapia. Terapia do aroma. Aroma, terapia. Terapia do aroma. Este termo surgiu há muitos anos atrás, surgiu na França, quando Gattefossé resolveu procurar auxílio de um óleo essencial de lavanda, para como recurso, porque ele havia tido uma queimadura, um acidente em laboratório, uma queimadura, e sim, havia já procurado os recursos disponíveis naquela época. Como ele não estava melhorando, então ele resolveu aplicar o óleo essencial de lavanda e começou a melhorar. Então foi nesta época, foi a primeira vez que os óleos essenciais no Ocidente, certo? Começaram a ser utilizados para fins terapêuticos, porque antes os óleos essenciais eram utilizados para fins perfumísticos na perfumaria, para fins de rituais sagrados na espiritualidade, em orações, e também para como flavorizantes dos alimentos, ok? Bom, hoje a aromaterapia trabalha com três ferramentas: com os óleos essenciais, com os óleos graxos ou os óleos fixos e também com os hidrolatos ou os hidrossóis. Vamos aprender o que são cada um deles, ok? O que é cada um deles. Vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho sobre óleos essenciais. Óleos essenciais são componentes produzidos pela espécie vegetal, pela planta, e estes componentes estão localizados em certas regiões das plantas, encapsulados. Então vamos ver, os óleos essenciais não são produzidos nos seres humanos e mesmo nos animais. Apenas as espécies vegetais produzem óleos essenciais, assim como nós caracterizamos eles quimicamente. E eles ficam não circulando por toda a espécie vegetal, eles ficam encapsulados em bolsas denominadas tricomas, que muitas vezes nós vamos enxergá-las em microscópio eletrônico, ok? Ou mesmo em lupa, ou algumas vezes até conseguimos enxergar a olho nu quando pegamos a folha, por exemplo, e a localizamos com uma fonte de luz muito forte. Onde é que esses óleos essenciais estão localizados nas plantas? Em várias partes, como por exemplo, nas raízes, nós temos o óleo essencial de vetiver. Nos rizomas, por exemplo, nós temos o óleo essencial de gengibre. Na casca ou no lenho das árvores, nós temos, por exemplo, o óleo essencial de canela, ou de cedro, ou de sândalo.
Nós temos os óleos essenciais localizados nas folhas, como, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto glóbulos ou petitgrain. Também temos os óleos essenciais localizados nas pétalas das flores, como, por exemplo, os óleos essenciais de rosa, de néroli. Tá? Temos também óleos essenciais localizados nas cascas dos frutos cítricos, óleos essenciais, por exemplo, de laranja doce, de laranja amarga, de tangerina, de bergamota. Também são mais raros, mas nós temos os óleos essenciais de algumas sementes, porque normalmente as sementes produzem outras substâncias, óleos graxos, substâncias quimicamente caracterizadas como ácidos graxos, como lipídios, como gorduras. Estes não são óleos essenciais, mas algumas sementes produzem óleos essenciais, como, por exemplo, a semente de cominho negro, a semente de cenoura e mesmo, às vezes, retiramos óleos essenciais de películas que recobrem um caroço, como, por exemplo, o óleo essencial de mace ou mace, que recobre o caroço da noz moscada. Então, cada espécie vegetal terá este óleo essencial em alguma parte da planta. E não são todas as espécies vegetais que produzem, que biosintetizam essas substâncias que nós denominamos óleos essenciais. Inclusive, no amplo reino vegetal, é uma minoria de plantas. E nós precisamos uma quantidade muito grande de planta, toneladas, para obter 1 litro de óleo essencial. Por que isso? Porque a quantidade de óleo essencial nas espécies vegetais, nas plantas, é muito pouca. Então, nós precisamos de uma quantidade de planta grande, com toneladas, peso, não é? Para realizar um processo de extração, não é? Um processo de extração para obter algumas gotas de óleo essencial. Então, nós estamos entrando neste universo. Que bom que vocês estão aqui. Como nós vimos, nós humanos não produzimos óleos essenciais. Vimos também que nós precisamos de uma quantidade muito grande de plantas para extrair uma quantidade em mililitros, em gotas de óleos essenciais. Então, nós podemos supor que os óleos essenciais são substâncias concentradas e são substâncias alheias ao organismo humano. Por isto que nós devemos utilizar pequenas quantidades, muito pequenas quantidades de óleos essenciais para não nos intoxicarmos, ok? Então pensem nisso, sempre que vocês forem utilizar um óleo essencial, sempre utilizem uma quantidade reduzida para evitar problemas de intoxicação. O que são, então, estes óleos? Por que nós denominamos eles de óleos se eles não são óleos graxos? Bom, porque este nome surgiu há muitos anos atrás, onde quimicamente nós conhecíamos apenas o que se dissolvia em água e o que não se dissolvia em água. Né? E o que não se dissolvia em água eram os óleos. Então, como o óleo essencial ele não se dissolve em água na sua totalidade, então ficaram sendo chamados de óleos. E essenciais porque para dar essa intenção de ser a essência daquela espécie vegetal, porque se precisa de muita planta para se extrair o seu cerne, a sua essência. Bom, e por que eles não se dissolvem em água? Porque quimicamente eles têm essa composição
que ela é uma polaridade diferente do meio aquoso, ok? Uma gotinha de óleo essencial contém muitas substâncias que a planta biosintetizou, tá? Então, nós temos, por exemplo, num mesmo inalação de óleos essenciais, para formar aquele aroma, muitos tipos de moléculas diferentes, e todas elas com essa característica de se tornar volátil. Então, nós podemos sim inalar, cheirar, e elas têm uma conexão especial com os nossos receptores olfatórios. Então, receptores olfatórios ou odorantes que o organismo humano tem. E por que nós temos esses receptores odorantes, olfatórios, se nós não biosintetizamos os óleos essenciais? Para sobreviver. Lembrem sempre que o olfato é um dos nossos primeiros sentidos. Quando o bebê ainda não abre os olhos, é pelo olfato que ele chega à mama da mãe para mamar. É o olfato. Então vejam que esses receptores olfatórios, eles estão preparados para nos proteger. Então, para nos proteger com um aroma um aroma de fogo, um aroma que nós não gostamos, isso já é um indício que nós não devemos utilizar aquele óleo, até podermos então nos ambientar com aquele novo aroma, por exemplo. Interessante, não é? Sobre o conteúdo que nós estamos vendo, assistindo, e mesmo outro conteúdo que vocês queiram saber, vocês sempre podem entrar em contato comigo através do Instagram. Meu Instagram é dr de doutor, dr.adrianamw.aromatologia, ok? E também através do e-mail dr.adriananw.aromatologia@gmail.com. E também tem o contato do meu site www.adrianaaromaterapia.com.br, certo? O termo aromaterapia e aromatologia, eles se complementam. Aromatologia é quando se tem um olhar mais científico, de pesquisador, e é por isso que eu utilizo muito também esse termo, além do aromaterapia, certo?